Para concretizar um empreendimento, qualquer que seja esse empreendimento, é imprescindível ter um propósito, uma motivação, um objetivo a ser alcançado. Veja o texto de Filipenses 3, versos 14 e 15, o propósito do apóstolo Paulo. E assim eu prossigo para o alto, a fim de conquistar o prêmio que Deus nos chamou para receber em Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, isso quer dizer adultos, completos, devemos pensar dessa maneira. Isso quer dizer ter o mesmo propósito. E se por acaso há coisas com as quais vocês não concordam, Deus lhes esclarecerá tudo. Deus revelará para vocês. Sabe, irmãos, eu gosto desse verso. Tem algumas coisas que a gente não entende. Tem algumas coisas que a gente não concorda. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, no momento certo, Deus vai explicar. E eu confio dessa maneira. Aquelas coisas que eu não sei, aquelas coisas que eu tenho dúvida. Um dia, se for plano de Deus, ele vai me explicar. Mas vamos ver o texto de Colossenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, Epáfras, ele ora por vocês. Ele ora pela santificação dos colossenses, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Mas aí, qual é o propósito das orações? Pelo que Epáfras orava? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Veja, irmãos, uma frase curta, mas que abrange uma totalidade. Para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O que é isso? Ele orava pela maturidade dos crentes, a plena convicção da vontade de Deus, conhecer plenamente a vontade de Deus. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis. As suas orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com um propósito que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Vamos analisar os elementos da oração de Epáfras. Primeiro, conservar-se. O verbo grego permanecer firme e inabalável, algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, conforme Colossenses 1, 23. Esse mesmo verbo aparece em outros textos para descrever a luta contra as ciladas do diabo e a necessidade de resistir às forças do mal com o poder divino, vestindo toda a armadura de Deus. Conservar-se, permanecer firme, manter-se alicerçados, arraigados, como já estudamos em lições anteriores. Mas como então que vos conserveis perfeitos? Perfeitos quer dizer maduros. A palavra significa perfeito ou maduro e indica a maturidade espiritual que se manifesta no amor sacrificial. No entanto, mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição. Estar maduro na fé não quer dizer que você está completo, não quer dizer que você está absolutamente santo, impecável. Estar completo, perfeito, significa que você está no caminho da perfeição, você está no processo de santificação. Mas a oração de Epáfras continua plenamente convictos. Esta é uma palavra, somente uma palavra grega, que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. É usada para descrever que Abraão estava plenamente convicto de que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível. E em referência à capacitação de Paulo, que Paulo recebeu do Senhor para que a pregação fosse plenamente cumprida por meio dele. Plenamente convicto, totalmente desenvolvido. Ainda agora, concluindo a oração de Epáfras, em toda a vontade de Deus. A palavra toda indica aqui novamente algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus.
e vivessem de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Toda a vontade de Deus, não somente algumas das vontades de Deus. Há algumas vontades de Deus, irmãos, que nos desagradam, que vão contra a nossa vontade natural, o nosso desejo carnal. Mas nós devemos estar plenamente convictos de toda a vontade de Deus e, dessa forma, obedecermos a toda a vontade de Deus. Não somente poucas vontades de Deus, mas o total conhecimento da vontade de Deus. A oração de Epáfras, irmãos, que era feita para os colossenses, é também para nós hoje. Eu quero sempre salientar, é por isso que ela foi considerada no cânon bíblico. É por isso que ela está no cânon bíblico, é por isso que o Espírito Santo preservou, para que essa oração também fosse para nós. E eu quero repetir, então, para que vos conserveis perfeitos. Eu vou transpor para nós. Para que nos conservemos perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Para que eu me conserve perfeito. Para que eu me conserve adulto, maduro e plenamente convicto da vontade de Deus. Para que isso aconteça comigo e aconteça com cada um de vocês, cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos e nos dê essa maturidade e essa convicção espiritual.